Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações sejam sobrecarregados com glutonaria, de embriaguez e cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Veja até o final. Sua vida vale a pena. No vídeo anterior, vimos que os discípulos ficaram perplexos quando Jesus lhes deu um baita banho de água fria, informando que o amado templo de Jerusalém seria destruído e profanado, conforme falou o profeta Daniel. Tivemos a oportunidade de descobrir que a chave para entender a profecia sobre a vinda de Jesus está em Mateus 24, 3, quando os discípulos pedem 3 informações em uma só frase. Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles identificam 3 situações que, mesmo sendo distintas, estão interligadas. Parece que Jesus conseguiu atrair a mente dos discípulos para dentro do raciocínio profético de sua própria mente. No entanto, percebendo que eles podem ser seduzidos por aquilo que seus olhos veem, o mestre lhes dá uma ordem antes de respondê-los e começar a descrever as situações que vão ocorrer daquela data em diante. Ordem, sim. Jesus lhes diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos. Fiquem atentos. Videte. Vlepete. Bem, qualquer um desses termos aponta para um comando de Jesus. Ele não dá um mero conselho. Jesus usa o modo imperativo. Acautelai-vos. Fiquem atentos. Vede. Ele dá um comando aos discípulos. Ele usa de autoridade para alertar e despertar. Seu objetivo aqui é de prepará-los para não serem enganados, seduzidos. A verdade é que àquela altura, o fascínio que seus discípulos demonstraram pelo templo, como vimos no vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima, apontava para a falta de discernimento espiritual deles, e isto é muito perigoso. Principalmente porque do que ainda haveria de acontecer na vida deles e do mundo dali por diante. Jesus sabia que dali a alguns dias tudo mudaria na vida de seus discípulos e que ele próprio ia morrer, ressuscitar e ser levado até o céu, onde seria exaltado pelo Pai, sentando-se à sua direita e assumindo o governo do seu reino por um período de tempo na eternidade. Sabia que seus discípulos o abandonariam por um tempo e que depois se converteriam ao vê-lo ressuscitado. Sabia que mesmo depois que passasse mais 40 dias com eles, lhes revelando as Escrituras, que lhes permitisse ter a gloriosa experiência de vê-lo ser levado aos céus naquela nuvem, aqueles seus amados discípulos ainda poderiam ser seduzidos. Imagine nós. Bem, por amar tanto a seus discípulos, Jesus primeiro os adverte para depois revelar o que está por vir. Entendida bem esta parte sobre a necessidade de cautela, vamos seguir agora para o raciocínio profético de Jesus. Ao separar os textos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, compará-los entre si, juntá-los, conferi-los no grego e no hebraico e integrar um ao outro, concluímos que Jesus dá o seguinte panorama. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo, e enganarão a muitos. Não vades, portanto, após eles, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, que não vos apavoreis, porque é necessário que tudo isso aconteça primeiro, mas ainda não será o fim, porquanto se levantará gente contra gente e reino contra reino, e haverá fomes e discórdias, e pestes,
e grandes terremotos em diversos lugares, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para serdes atormentados e vos matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mas olhai por vós mesmos, porque, em razão de todas essas coisas, vos perseguirão, lançarão mão de vós, e vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis presos, açoitados e sereis apresentados perante governadores e reis, por causa de meu nome. Isto acontecerá para lhes servir de testemunho. Mas, é necessário que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. A pergunta que não quer calar. Esta parte da profecia era para aqueles discípulos ou para todos em todas as épocas? Aqueles discípulos presenciariam essas coisas ou nós hoje? O primeiro argumento forte de que essas coisas, este princípio de dores, aconteceriam durante a vida daqueles discípulos é que Jesus alerta a eles. O acautelai-vos serve para eles, aquela geração ali presente. Não era um acautelai-vos para os discípulos futuros, ainda que sirva para nós hoje também, porque também podemos ser enganados por muitos falsos cristos que continuaram surgindo em nosso tempo. Vemos claramente que o Mestre está preocupado com aqueles discípulos ali, porque são aqueles ali que passarão pelas angústias que ele vai anunciar. O segundo argumento forte de que essas coisas, este princípio de dores, aconteceriam durante a vida daqueles discípulos, está claro também no termo usado por Jesus. Jesus, como mestre que é, está sendo didático para que não haja má interpretação. Vamos lá. O grego traduziu Mateus 24:8 com a expressão arché odinon, que vem de Odin. Ele usa o sentido da gestação de uma mulher e do seu trabalho de parto. Por isso se refere ao princípio de dores. Ou seja, assim como a mulher grávida, a terra sentirá as primeiras dores neste tempo profético em que os primeiros discípulos ainda estavam vivos. Aqui ele tanto informa o que vai acontecer quanto a sua intensidade. Se Jesus começasse a narrar do fim para o começo, ele poderia dizer nestes versos: tenham muito cuidado, porque o princípio das dores está para acontecer. Quando vocês virem acontecer isso, e no meio disso aparecerem homens dizendo ser eu, não vão atrás deles. Pregue o evangelho a todas as gentes. Saibam, no entanto, que por causa da pregação do evangelho vocês vão ser presos, perseguidos, né? Mas não fiquem apavorados, porque ainda não será o fim de tudo. Isso são apenas as primeiras contrações. Depois, as contrações vão aumentar mais. Por isso, quando vocês verem os exércitos cercarem Jerusalém, fujam logo para a Judeia, para se salvarem e não verem o lugar que vocês tanto admiraram ser destruído e profanado, porque a antiga aliança não poderá invalidar a nova. Deu para entender? Uau! Antes de prosseguirmos para a perigosa lista de eventos, você precisa tomar uma decisão importante. Identifique em qual destas cadeiras você senta. Bem, agora que você já se acomodou na sua cadeira, vamos então para a perigosa lista do princípio das dores. Mas saiba que até o final deste vídeo você saberá se sentou na cadeira certa. Para os judeus, desde o Antigo Testamento,
O termo Messias, Machia ou Cristos, não significava apenas uma pessoa, mas tinha o sentido de uma pessoa ungida para o serviço. E em Israel, apenas 3 tipos de pessoas eram ungidas assim. O sumo sacerdote ungido, que supervisionava o serviço de oferta, dízimo, todo tipo de sacrifícios e votos, tudo sobre as leis cerimoniais realizadas no templo, pois era a principal forma de adoração a Deus que Israel praticava. Os profetas ungidos, cujo ofício era chamar o povo ao arrependimento, ou seja, de volta para Deus sempre que quebravam sua aliança. O rei ungido, que exercia o poder político e garantia a segurança do povo contra os inimigos e que ia à frente dos exércitos nas guerras. Por isso, o Messias era alguém além da expectativa. Ele deveria ter as 3 unções. Talvez por isso alguns judeus perguntavam se ele era o profeta. Os religiosos questionavam a autoridade que ele tinha para purificar o templo, já que só o sumo sacerdote pode fazer isso. E alguns judeus queriam a todo custo coroá-lo rei. Eles se dividiam em opinião acerca da função do Messias. No entanto, apenas Jesus personificou todos os 3 de uma só vez, sendo o verdadeiro profeta, o sumo sacerdote e o rei. E seus discípulos deveriam saber que depois que ele partisse, viriam muitos para enganar o povo. E eles deveriam ser capazes de entender que por mais difícil que fosse a circunstância, e por mais convincente que o cara fosse, não deveriam crer. Pois não haveria outro Messias, e quando ele retornasse para os seus, haveria um sinal específico e impossível de ser confundido. E de fato, muitos falsos cristos surgiram, prometendo liberdade para Israel. E as multidões os seguiram, e muitos foram mortos no deserto por tê-los seguido. No entanto, nesta arapuca, aqueles discípulos não caíram. A própria Bíblia relata no livro de Atos o surgimento de alguns, e o historiador judeu Flávio Joséfo afirma ter conhecido alguns deles, e os descreve em seu livro Antiguidades Judaicas. Ele disse: Houve muitos que enganaram e iludiram o povo sob o pretexto de inspiração divina. É possível pesquisar em vários livros sobre o cumprimento dos eventos. Eis alguns deles: Teudas, o egípcio, o homem anônimo, Menahem ben Hudá e Simão Bar-Iora. Vamos destacar apenas 3 destes: Teudas, o egípcio e o Menahem ben Hudá. Teudas. É importante ressaltar que no livro de Atos, o Dr. Lucas cita um Teudas que era conhecido do Sinédrio e foi apontado como um falso Messias pelo renomado doutor da lei chamado Gamaliel. Joséfo também menciona um certo Teudas que se dizia profeta e enganou muita gente anos antes da destruição do templo. Embora suas datas não coincidam, é bem provável que estejam falando da mesma pessoa, porque da semelhança dos fatos. Certo é que ele foi importante entre os judeus, pois Gamaliel citou seu exemplo e o de Judas da Galileia para impedir que os sacerdotes destruíssem a vida dos apóstolos de Jesus. Ou seja, o movimento de Teudas por um tempo pareceu aos olhos do povo judeu como obra de Deus, até que a repressão violenta do governo romano destruiu aqueles planos e confirmou que Teudas não era o esperado Messias. Então, os sacerdotes também deveriam deixar os apóstolos livres até que o tempo mostrasse se Deus era ou não com eles. No fundo, todos queriam um libertador, né, gente? A opressão de Roma não foi fácil. Só que eles punham a expectativa na força ou habilidade de um homem e não em Deus. Tanto que Gamaliel falou que Teudas se levantou dizendo ser alguma coisa, ou seja, vejamos se este nazareno que eles pregam é alguma coisa. Bem, desta forma ele impediu os fariseus de prenderem os apóstolos de Jesus. Fato é que os soldados de Festo atacou Teudas e seus seguidores de surpresa,
matou vários, prendeu alguns e levou Teudas até Jerusalém, onde cortou-lhe a cabeça para inibir outros agitadores, segundo o relato de Joséfo. O egípcio. Ainda segundo Joséfo, houve um falso profeta egípcio que causou aos judeus mais danos do que o primeiro. Ele era trapaceiro, fingia ser profeta e reuniu 30.000 homens, conseguiu convencer todo este povo e conduziu até o deserto, no Monte das Oliveiras. Eles pretendiam invadir Jerusalém à força, conquistar a guarda romana e o povo para governar sobre eles. Joséfo disse que assim que o procurador Félix soube, ordenou que um grande número de cavalheiros e soldados de infantaria fosse ao encontro deles e os atacasse, onde matou 400 e capturou 200 vivos. O próprio egípcio escapou da luta, mas não apareceu mais. Fato é que este egípcio também é citado no livro de Atos, lá no capítulo 21. Lucas fala desse egípcio e como o apóstolo Paulo foi confundido com ele e preso. No entanto, mesmo depois de ser inocentado, Paulo seguiu preso até ser enviado a Roma. E, quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse ao tribuno: Eu posso falar contigo? E ele disse: Tu consegues falar grego? Não és tu aquele egípcio que antes destes dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse: Eu sou um homem judeu cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas falar ao povo. Menahem ben Judá, ou Judá. Menahem era filho de Judas, o galileu citado no livro de Atos, e neto de Ezequias, que foi líder da seita dos Zelotes. Menahem foi um guerreiro patriota que liderou a facção dos sicários. Muito bem relacionado, conseguiu reunir uma multidão de seguidores. Daí seguiu com eles por mais de 96 quilômetros em direção ao deserto para tomar a antiga fortaleza abandonada do rei Herodes, lá em Massada. Eles venceram os soldados que lá estavam e se apossaram no lugar. Ali dividiram o arsenal, se prepararam para a batalha e viajaram de volta a Jerusalém para tomar o poder da mão de Roma e instalar Menahem como rei. Conseguiram dominar a fortaleza Antônia e capturar Jerusalém por um tempo. Seu sucesso o encorajou e, como pretendia se tornar seu único líder, único sacerdote e única figura messiânica, Menahem entrou no templo, assassinou o sumo sacerdote Ananias e reivindicou a liderança de todas as tropas judaicas. Aí o caldo entornou. Quando o povo judeu soube que ele matara Ananias, Jerusalém virou um caos e muitas facções entraram em guerras internas. E Eleazar, atual líder dos Zelotes, tornou-se seu inimigo e o matou em uma conspiração. Roma nem teve este trabalho. Muito sangue foi derramado por conta destes falsos cristos. E os discípulos de Jesus devem ter ficado agradecidos por seu mestre lhes advertir com antecedência, e não foram após eles. Flávio Joséfo, sendo testemunho ocular do primeiro século, registrou em seu livro Guerras dos Judeus os horrores que aconteceram antes da destruição de Jerusalém. Vou citar apenas algumas dessas guerras. Em Cesareia, por exemplo, judeus e sírios entraram em disputa pelo governo da cidade e mais de 20.000 foram mortos. Em Alexandria, lá no Egito, segundo Joséfo, quando Alexandre o Grande conquistou o Egito e fundou Alexandria lá no século III a.C., os judeus já viviam ali. Eles eram 35% da população. A cidade então foi dividida em 5 seções e os judeus receberam uma seção só para eles, o chamado bairro Delta. Neste período, eles eram bem vistos pelos gregos por terem contribuído muito com o desenvolvimento da cidade e também em respeito à sua fé diferenciada, adorando um único Deus. Inclusive, vale lembrar que a Torá foi traduzida do hebraico para o grego koiné em Alexandria. No entanto,
Depois que Roma dominou a cidade, o prefeito Flaco não era bem visto pelo imperador romano Calígula e iniciou-se um movimento antissemita em Alexandria, o chamado pogrom, em 38, quando estátuas de Calígula foram colocadas nas sinagogas. Bem, houve um grande massacre, com mais de 50 mil judeus mortos. E depois, nos conflitos de 40 e 66, quase todos foram exterminados. Em Damasco, na Síria, a população local conspirou contra os judeus e abateram mais de 10 mil pessoas desarmadas. Além desses conflitos envolvendo os judeus, o próprio Império Romano viveu dias de grande convulsão social, revoltas, conspirações e guerras envolvendo muitas nações foram o cotidiano da população daquele império. Roma tornou-se uma verdadeira máquina de guerra. A partir daqui, faremos um resumo com cada um destes sinais falados por Jesus, provando que todos eles se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo. E também para não alongar o vídeo, né, gente? Fomes e pestes. As constantes guerras e os terremotos acabaram abalando a economia de todo o Império Romano, o que acabou provocando fomes e pestes e dizimaram muita gente nas cidades dominadas por Roma, que não eram poucas. Em Atos 11, 28, vemos o registro de uma destas fomes. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Só no reinado de Cláudio César aconteceram 4 fomes. A primeira fome ficou centrada em Roma, a segunda teve forte impacto na Judéia, a terceira atingiu a Grécia e a quarta fome também afetou severamente a cidade de Roma. Segundo o historiador Tácito, em 65 d.C., houve uma doença devastadora que causou grande sofrimento em Roma, levando a uma escassez de couveiros e forçando o uso de valas comuns. Assim ele descreve em sua obra Anais. No entanto, as casas estavam cheias de cadáveres, as ruas de funerais. Nem idade nem gênero davam imunidade ao perigo. Escravos e livres eram rapidamente extintos, em meio às lamentações de suas esposas e filhos que, ao cuidarem deles, muitas vezes estavam destinados a serem queimados na mesma pira. No entanto, ele não informa qual foi a doença e nem o número de mortos. Suetônio e Cássio Dio também mencionam doenças que marcaram o Império Romano no século I, mas não as detalham. Grandes terremotos. Na crucificação, houve um terremoto, seguido da ressurreição de vários justos. E isso foi testemunhado por várias pessoas. Está lá na Bíblia. Na ressurreição também, este terremoto foi causado pelos anjos, quando eles moveram a pedra para abrir o sepulcro. Depois temos em Creta, em Roma, em Apameia, na Frígia, outra vez em Roma, um outro grande terremoto em Jerusalém. Atos vai citar que quando os discípulos estavam orando, pedindo ao Senhor ousadia, houve um terremoto e eles foram cheios do poder de Deus também. Atos 4. E também vai falar que quando Paulo e Silas estavam presos e cantavam, adoravam o Senhor, houve um grande terremoto também naquele lugar. Segundo Josefo em seu livro Guerras dos Judeus, houve muitos sinais, tanto na terra como no céu, que anunciaram a desgraça que viria sobre Jerusalém. Vamos falar alguns nas próprias palavras dele. Um cometa, que tinha a forma de uma espada, apareceu sobre Jerusalém, durante um ano inteiro.
Antes da guerra, o povo reuniu-se a 8 de abril para a Páscoa, e às 9 horas da noite, viu-se, durante meia hora, em redor do altar e do templo, uma luz tão forte que se teria pensado que era dia. Durante essa mesma festa uma vaca que era levada para ser sacrificada, deu à luz, um cordeiro no meio do templo. Pouco depois da festa, a 27 de maio aconteceu uma coisa que eu temeria relatar, de medo que a tomassem por uma fábula. Antes do nascer do sol viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessaram as nuvens e espalharam-se pelas cidades, como para cercá-las. Após prever sobre os eventos nas áreas social e da natureza, Jesus avisa o que virá sobre a igreja. Jesus tanto previu as perseguições quanto preparou os discípulos para permanecerem firmes. A perseguição predita cumpriu-se nos dias da igreja primitiva. O livro de Atos nos confirma. Foram as autoridades judaicas as principais inimigas do Evangelho no primeiro século. Eles lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Então vos entregarão para serdes atormentados e vos matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes, por causa do meu nome. Jesus, então, descreveu os elementos envolvidos na gravidez profética da Terra. Estes eventos são os sintomas de que o trabalho de parto da Terra tinha começado. Porém, eram apenas o princípio do processo. Foram as primeiras contrações do útero da Terra. No processo natural da gravidez, já nas últimas horas para dar à luz, os sintomas vão apenas aumentando, não é assim? A mulher sente as primeiras dores, depois a frequência e a intensidade, vai tudo aumentando, até que ela já não suporta mais de dor e o filho rompe a madre. Pá! Coroa e nasce. Sabiamente, Yeshua usou este termo e ainda afirmou que era apenas o princípio. Toda aquela lista era o princípio. Hoje, você pode entender com toda certeza que as contrações continuaram ao longo dos séculos e continuam. No entanto, você não pode mais ser ingênuo e nem desapercebido, porque é fato que estamos nas últimas contrações. Se os primeiros discípulos foram alertados sobre as primeiras dores, o princípio das dores, nós hoje somos advertidos das últimas dores da terra. Mais do que nunca, a voz do Espírito Santo ecoa: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nos vídeos que virão a seguir, mostraremos como a linha de raciocínio profético de Jesus veio sendo cumprida sem falhar ao longo dos anos, até mostrarmos em qual momento estamos hoje da profecia, quais eventos faltam e o quão perto está a sua vinda, mesmo às portas. Não perca, pesquise, estude, curta e compartilhe este vídeo. Ajude mais e mais pessoas a despertarem para o que está por vir sobre toda a terra.